Peppa é um desenho que faz parte da infância de milhões de crianças e até mesmo adultos. Mas será que você tem ideia da quantidade absurda de mistérios que existem nesse desenho que nunca foram respondidos? Mas que medo! Onde é o país da senhorita Gazela? O lugar de onde veio a Madame Gazela é uma das perguntas que nunca foram respondidas. Isso porque a gente sabe que a professora das crianças não é da Inglaterra, assim como praticamente todos os personagens, já que os criadores são desse país. E até mesmo a rainha já apareceu em um episódio para deixar claro em que todos vivem nesse local. Mas ao mesmo tempo que nunca foi dito exatamente de onde ela veio, o desenho nos mostra alguns detalhes que podem nos fazer descartar algumas possibilidades. Por exemplo, no episódio em que todos pensam que a professora está indo embora definitivamente, a gente vê que o Papai Pig liga para as suas duas irmãs, Greta e Gretel, e ele pede que as duas venham para tocar na festa de despedida da sua irmã. Nessa hora, a gente nota que apesar da cidade da Peppa o clima estar normal e ensolarado, onde os membros do grupo de rock estão, tudo está coberto de neve, deixando claro que se trata de um país bem gelado, ou onde em algum momento do ano cai neve. Além disso, quando a família da Porquinha Cor-de-Rosa visita a casa da sua professora e o Senhor Touro resolve explorar o pinheiro gigante, no último andar eles identificam que existem morcegos. Ao ver os pequenos animais noturnos, a reação da Madame Gazela foi muito boa, e ela até mesmo disse que os morceguinhos a faziam lembrar da sua terra natal. Baseado em tudo isso, a gente não pode afirmar, mas provavelmente o país de onde ela veio que preenche esses requisitos seria a Romênia, onde fica a Transilvânia, conhecida por ser a terra de origem dos vampiros. E também nesse país existem montanhas onde há neve em parte da primavera, o que explicaria o clima na casa das gazelas do rock, enquanto na cidade da Peppa já é a estação florida. Mas como a gente disse, isso ainda é um mistério, já que o próprio desenho ainda não confirmou se ela realmente é de lá. Apesar de tudo indicar que sim. Confira com a gente todos os mistérios incríveis que ainda não tem resposta em Peppa Pig. Já sabe, né? Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! O Senhor Lobo é o lobo mau. Um dos personagens mais intrigantes do seriado é o Senhor Lobo. Desde a primeira vez que ele surgiu, quando o Papai Pig entregou a ele a sua casa, a gente vê que o lobo faz menção à história dos 3 porquinhos, já que ele sopra a casa para testá-la. E depois pergunta ao pai da Peppa onde ele e sua família moram. Outra vez que vemos menção a histórias de contos de fadas com personagens que são lobos maus, acontece quando a família Pig vai até a casa da vovó. E quando estão a caminho, encontram o Senhor Lobo. E ele diz que está com fome. Apenas um pouco faminto. E depois o vemos saindo da residência da velhinha. Da mesma forma que acontece na história da Chapeuzinho Vermelho, em que o lobo devora a vovozinha. Então, de acordo com todos esses indícios, nada mais legítimo do que perguntar: o Senhor Lobo seria o lobo mau das histórias de contos de fadas? Pode até ser que não, mas com certeza ele preenche todos os requisitos. De onde vêm os poderes do Senhor Batata? Como vamos falar daqui a pouco, a existência de vegetais falantes por si só já é um grande mistério. Só que o fato de um deles ter superpoderes é ainda mais intrigante. Isso porque quando vemos o Super Batata entrando em cena, ele quase sempre aparece voando dos céus. E ao contrário de outros vegetais falantes, como é o caso da Senhora Cenoura, que usa uma corda tão grossa para simular que tá voando, o Super Batata tem essa capacidade. Além disso, ele também tem uma força acima do normal, que a gente percebe quando consegue salvar o Senhor Batata de dentro do seu carro, onde ele ficou preso. Mas de onde vêm esses poderes do super-herói vegetal? Será que ele já nasceu com eles ou adquiriu ao longo do tempo? Uma teoria bizarra diz que tanto os animais como os vegetais podem ter surgido depois de uma espécie de catástrofe radioativa, dando vida e inteligência para esses dois grupos, fazendo com que eles ajam como seres humanos. Se isso é verdade, a gente não pode dizer. Mas esse ainda é um dos maiores mistérios em Peppa Pig. O mais engraçado é que ele vem acompanhado de um outro tão interessante quanto: a gente sabe que você ama brincar,
Então confere esse brinquedo irado do Sonic para você se divertir. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu para casa. O Super Batata e o Senhor Batata são irmãos. Isso se deve ao fato de que os dois personagens são quase que completamente idênticos. Tanto que muitos até pensavam que eles eram a mesma pessoa até o episódio que a gente falou acima, em que o Super Batata salva o Senhor Batata. Aí você pode pensar, claro que eles se parecem, afinal eles são batatas. Sim, isso é verdade. Só que a gente vê que em personagens que são muito parecidos, como é o caso do Papai Pig e do Titio Pig, que são irmãos, eles têm pequenas diferenças em suas barbas que os diferencia. Só que no caso dos dois personagens leguminosos que estamos tratando, até mesmo o bigode deles é idêntico, mudando só os trajes que eles usam. Então surge a possibilidade que faria todo sentido. Será que o Super Batata e o Senhor Batata são irmãos gêmeos? Se eu fosse chutar, eu ia dizer que sim. E você? Com certeza! Onde está a tia Dottie? A gente sabe que Peppa e George têm uma tia chamada Dorothy, que é só chamada de tia Dottie. A gente não sabe se ela é irmã do papai ou da mamãe Pig, mas temos ciência que ela não conhece as crianças pessoalmente, não pelo menos até onde elas se lembram. E além disso, a gente sabe que não mora na Inglaterra, mas em um país distante. Tanto que quando ela manda o presente pros sobrinhos, que é o cavalo de rodas brilhantes, ela envia uma carta e fica claro que mora bem distante. Mas onde é esse lugar? Isso a gente não sabe ainda, mas podemos te dizer onde não mora e descartar algumas possibilidades. Além da Inglaterra, a gente pode dizer que ela também não vive na França, que é o país vizinho, já que quando a família Pig vai até lá, eles não se encontram com a personagem, mas sim com Delphine com sua família. A mesma coisa vale também para os Estados Unidos, já que quando a família Pig vai até lá para visitar Hollywood, vemos que eles atravessam todo o território americano, mas sem sinal da tia Dottie. Um dos lugares onde os fãs acreditam que ela possa viver seria um país que fica muito mais distante que a França e que é ainda maior que os Estados Unidos em extensão: a Rússia. A ideia surgiu quando no episódio em que a Madame Gazela faz uma brincadeira envolvendo várias nações, a gente vê que George usa sua roupa típica russa e que ela poderia ter sido enviada pela sua tia para que ele usasse nesse dia internacional. Isso faz bastante sentido, só que ainda não foi confirmado pelos criadores. Qual o nome da Mamãe Pig? Tirando as crianças do desenho, a maioria dos personagens não tiveram seus nomes revelados, e quando isso acontece, sempre é de maneira parcial nas famílias. Por exemplo, a gente sabe que o nome das irmãs da Madame Gazela são Greta e Gretel, só que a professora se chama Gigi, que são as duas siglas GG. A mesma coisa se aplica à família Pig. Isso porque no episódio do Dia dos Namorados, no cartão de amor enviado pelo pai das crianças, a gente descobre que ele se chama Snufflekins. Hugs and kisses, Snufflekins. Só que nunca descobrimos o nome da matriarca, sendo que a gente a chama só de Mamãe Pig, o que não é seu nome. E esse é um dos mistérios que a gente não sabe se vai ser revelado um dia. Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível pra você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar nossos conhecimentos sobre desenhos e filmes favoritos, como Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vamos para uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wavy. Não perca tempo, se inscreva agora mesmo no link que tá na descrição, ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá, hein? A família da Molly Toupeira é pobre. Se tem uma coisa que é legal em Peppa Pig é que não é demonstrada nenhuma diferença de classe social entre os personagens. Só que uma das que nos faz pensar na possibilidade dela e da sua família terem condições financeiras um pouco menos favoráveis é justamente a Molly e sua família. E uma das coisas que nos faz entender um pouco melhor sobre isso é a sua casa. A gente sabe que a maioria das construções são feitas em topos de pequenas montanhas, como é o caso da residência Pig e da escola das crianças. Só que no caso da Molly Toupeira, a gente percebe que a sua casa não foi construída pelo Sr. Touro e nem projetada pelo Papai Pig, que é o arquiteto da cidade.
pelo contrário, a família toupeira preferiu fazer a sua casa com as suas próprias mãos, e ainda por cima fizeram isso embaixo da casa da família Coelho, que já é uma toca e não fica na parte alta de um morro, mas sim dentro dele. Isso levantaria a pergunta: será que eles fazem isso para economizar ou porque de fato é da natureza das toupeiras morarem em locais assim? Fica a questão no ar. Quem sabe um dia a gente descubra. Era tudo mentira! Era. Quem é o narrador? Calma, gente, eu não tô falando de mim. Nem todos os desenhos animados têm narradores, só que alguns têm e eles são muito famosos por esse motivo, como é o caso das Meninas Superpoderosas e também Peppa Pig. E por estar presente sempre no início e no final e na maioria das vezes em momentos do meio dos episódios, os fãs se perguntam se o narrador poderia ser alguns dos personagens da série, ou quem sabe até mesmo alguém que a gente sabe que deve existir, mas ainda não apareceu. Dentre as possibilidades, a gente vê que muitos dizem que seria o pai da Suzy, que até agora nunca foi visto na série, apesar da gente saber que ele existe. Outros especulam que poderia ser até mesmo o Senhor Batata, que tá por trás de várias coisas que rolam no desenho animado. A verdade é que a gente não sabe até hoje quem é o narrador do show, mas é bem provável que seja alguém próximo de todos os personagens e que um dia vai ser revelado. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar, já que torna tudo ainda mais emocionante. Ah, esse é o meu garoto! Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!